Salve Maria Imaculada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer aqui para vocês uma pequena reação, um pequeno trecho de uma live que o canal do irmão Alberto fez, né? E teve um rapaz lá que é católico, ele fez um comentário interessante e eu queria pôr aqui para vocês verem esse comentário dele. Esse comentário dele é sobre... Eles estavam reagindo a um vídeo de um pastor onde ele tá pregando como é que fala? Prosperidade, né? Ele tá pregando sobre dinheiro, falando sobre riqueza, essas coisas e tudo isso. E eles estão reagindo a esse vídeo. E esse rapaz faz um comentário interessante sobre as pessoas que vão para essas seitas e acabam doando muito dinheiro, até porque eles são incentivados a fazer isso, né? Eles são muitas das vezes ameaçados com alguns textos bíblicos onde falam que se eles não dão dinheiro, eles estão roubando a Deus e que é obrigatório dar tantos por cento e até em ter a quantidade, né? E também é muito pregado se a pessoa não tem prosperidade, se a pessoa não é uma pessoa que tá tendo dinheiro, casa boa, carro caro, essas coisas todas do mundo, a pessoa é amaldiçoada. E aqui tem uma certa lógica, porque é o seguinte, por que eles usam isso da pessoa estar amaldiçoada? Porque é como se fosse uma empresa, né? Aquela pessoa que é pobre, coitado, os 10% dela de repente dá 100 reais, 50 reais, então é muito pouco, entendeu? É muito pouco pra eles, então é um amaldiçoado que tá doando pouco. Já aquela pessoa que cai nessa conversa e de alguma forma ela consegue ganhar bastante dinheiro, vamos dizer que o dízimo dela seja lá 2.000, 3.000. Então essa pessoa para eles é um bendito, porque imagina, doar tudo isso pra igreja, né? Pra dita igreja, pra seita lá. E tem, por exemplo, aqui ele vai citar os Pares de Sofrer, que é a seita do Edir Macedo, né? Que faz um estrago e que eles são descaradamente prega descaradamente isso, sobre dinheiro. Por exemplo, quando a gente às vezes vê aqui nos intervalos na televisão, aparece muito muito propaganda, onde eles falam assim, bota uma pessoa que a pessoa não tinha nada, a pessoa, sei lá, mal tinha o que comer, e de repente a pessoa agora ela é um bendito do pai, né? Porque de repente a pessoa tá comendo bem, tá vivendo em uma casa boa, agora tem 2 empresas, tem aquela fórmula enganadora, né? E esse rapaz, ele fez um comentário aqui excelente, eu achei interessantíssimo. E eu queria pôr aqui pra vocês verem. O vídeo tá em espanhol, né, pessoal? Eu nunca estudei espanhol, mas eu consigo entender mais ou menos aqui. Eu vou tentar traduzir. Então eu vou tentar traduzir aqui da melhor forma possível pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pôr aqui. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu pôr só um fone. Então vamos lá. Peralberto, estava dizendo que pessoas que foram paganas, como Billy alguma coisa lá, que vinham com esse problema, você sabe o que é viver num pecado mortal? Deixa eu ver que eu perdi aqui, o cara falava bem rápido. Você sabe o que é viver no pecado mortal? Talvez você não tenha pecado em sua vida. Essas pessoas que se foram ficam vulneráveis depois do pecado mortal, de estar separado de Deus. E aparece os Pares de Sofrer. Os Pares de Sofrer é a seita do Edir Macedo, pessoal. É na Argentina, fora do país. Eu acho que no Brasil também é conhecido como Pares de Sofrer, né? Eu acho que sim. Eu não tive muito contato com essa seita, então não sei direito. Mas é a seita do Edir Macedo, a Universal. Então toda essa gente que vão a essa seita e cada uma dessas pessoas que traz os seus problemas terríveis, que não é fácil sair de um problema psicológico, porque isso das redes sociais, depois ele falou dos problemas psicológicos e isso das redes sociais que vão praticando fornicação, todo esse tipo de pecado que a pessoa pratica quando estão fora da igreja, né? Ficam vulneráveis e buscam qualquer
solução, e aí aparecem essas pessoas falando, se entregue a Cristo e tal, e a pessoa, por estar vulnerável, acaba indo com uma seita, né? O que passa, o que acontece é que não se libera dos seus pecados mortais porque não se confessam com o sacerdote. Tem uma razão. Não podemos dizer que as pessoas... Ele falou que eu não entendi direito. Não podemos dizer que as pessoas são tão eu acho que tão ignorante, alguma coisa, deve ser algum do tipo, eu não sei traduzir essa palavra não. Eu digo porque eu vivi aí, minha irmã, que é uma pastora, eu digo por que tá se metendo com isso? Não, porque as almas estão perdendo. Minha alma necessita, sinto que algo, né, que tem algo nela, que está pagando algo como se deve algo ao mundo. Porque eu sei porque nunca se confessou com o sacerdote e tem esse peso em sua consciência. Não sei se praticou aborto, por isso que faz tudo isso. De cobrar e trabalhar e... O que realmente está buscando é ser livre do pecado que cometeu. Isso aqui é interessante, pessoal, porque geralmente assim... O católico comete um pecado, a pessoa que é católica cometeu um pecado feio, né? Muito feio. E... que ofende muito a Deus. Porém, quando você se converte, você entende que tem a confissão. Então você vai ali, confessa aquele pecado que você está arrependido, confessa e depois disso você sabe que foi perdoado, né? Você se sente diferente. Já uma pessoa que vão nessa seita, essas seitas falam, não tem confissão, não tem nada, a pessoa fica se sentindo culpado muito mais do que uma pessoa que se confessa. Porque já é um pecado confessado quando você se confessa. Mas essas pessoas que vão nessa seita, elas não se confessam. E em todas as seitas falam que não existe confissão. Então é como se a pessoa tivesse com aquela culpa a vida toda, entendeu? Carregando aquela culpa toda. Então eles dão dinheiro, dão todo tipo de coisa para tentar se livrar dessa culpa de alguma forma. Mas não se livra, porque é uma coisa que quem confessa sabe do que eu tô falando, né? A paz de espírito que a pessoa sente. Todas as pessoas que sejam católico ou não, que vão por aí, são vulneráveis para os pastores evangélicos. É muita verdade que eles têm problemas horríveis, seja o que for. Começa a praticar uma vida de... Ele buscou uma palavra ali e falou sem vergonha mesmo. Uma vida de pecado, né, pessoal? Agora, quando a pessoa não vai na igreja, então vai em festas, vai em todo tipo de promiscuidade que tem por aí. Então, o que acontece? Qualquer pessoa te rouba, qualquer pessoa te oferece uma solução, uma salvação para sua alma, uma cura para sua alma, e aí a pessoa se torna vulnerável para essas pessoas que são lobos querendo apenas dinheiro. Então, enganam a pessoa de todas as formas, né? Tá. É isso que eu queria mostrar. Ele toca um assunto bem interessante, pessoal, porque as pessoas hoje elas estão muito enfermas espiritualmente. Então são pessoas que muitas das vezes ela viveu no mundo a vida toda e ela conseguiu algumas coisas no sentido de material, né? Que para Deus não importa isso. Então chega um momento da vida que essa pessoa se dá conta que aquela vida que ela tá levando, que de alguma forma não traz paz, não traz uma esperança, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa vive tantos anos nesse tipo de vida, por exemplo, todo mundo, claro, tem pessoas que nunca passaram por isso, mas na maioria das vezes a pessoa é seduzida pelo mundo. E aí no mundo, o que vale é o que você tem, é como você é visto, é você aparecer para as pessoas, né? Você se mostrar como uma pessoa rica, que é o que atrai o mundo, né? Se você tem bens caros, se você tem roupa cara, sapato caro, carro caro. Muitas das vezes as pessoas não têm nem isso e vivem de aparência, por exemplo. Você vê
essas pessoas que vivem de rede social, você vai ver o perfil dela, você fala, nossa, essa pessoa tá bem de vida, é festa, é tal. Claro, bem de acordo com a visão do mundo, né? E aí você fala assim, pô, a pessoa toda hora tá em restaurante caro, tá em isso, tá viajando e tal, mas às vezes aquilo é só aparência, não tem nada daquilo. E às vezes a pessoa tem também. E isso traz um vazio, porque depois daquilo ali não tem mais nada. E isso traz uma complicação que é a depressão, que é a falta de entender porque não consegue entender, na verdade, né? O que falta. E o que falta é Deus. É as virtudes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vê as pessoas na África com aquele sorriso que elas demonstram em muitos vídeos que a gente vê, por exemplo, quando você vê aquelas pessoas da África, onde o padre Leonardo estava evangelizando, e você vê aquele sorriso, aquela felicidade que eles têm, quando eles não têm nada, aí você vê que tem alguma coisa errada no mundo. Porque aquelas pessoas não têm nada de bem material, não têm nem praticamente o que comer, e são pessoas que o sorriso delas demonstra a felicidade. Você vê que é algo puro, não é algo forçado, igual você vê no mundo moderno, na cidade grande, né? Onde se diz ser mais evoluído, né? É uma evolução estranha, onde ninguém respeita ninguém, onde ninguém tem amor por ninguém. E todo mundo vive só pensando em trabalho, quanto que isso vai me gerar, quanto isso que vai me dar. Vamos ali ajudar fulano, quanto que vai pagar? Não, é de graça, vamos ajudar. E a pessoa, não, não vou, porque a única coisa que as pessoas pensam é dinheiro, fama, quantos likes eu vou ter, quantos dislikes eu vou ter, e não pensa no que no que verdadeiro importa, né? E tem pessoas que passam por situações assim tão difíceis que não conseguem entender isso e de alguma forma elas buscam a Deus, e é nesse momento que os lobos entram, né? E arrebatam essas pessoas, usando da fraqueza e do momento que essas pessoas vivem, e aí enganam e levam os bens, levam. É triste, né? É difícil até de falar. Levam os bens, levam tudo que a pessoa dá, porque a pessoa de alguma forma quer se redimir do pecado que elas. Por exemplo, a questão de mulher. Tem mulher que é difícil superar o aborto, né? Tem mulheres que praticou quando era mais nova, e quando fica mais velha, ela se arrepende muito desse ato, que é uma coisa muito séria, né, diante de Deus, e que o mundo prega o tempo todo que se deve fazer. Mas quando a pessoa entende que isso é errado, ela se sente muito culpada. E isso muitas das vezes vai trazer a depressão para a mulher. Então, o que acontece é isso. O mundo vai te dizer que é certo, você vai perceber que aquilo está errado, e quando você busca uma solução, por exemplo, você busca uma vida espiritual, muitas das vezes você, pela fragilidade do momento, você cai na mão de falsos pastores. E aí, eles aproveitam mais ainda da situação, e aquela pessoa vai ficar ainda cada vez mais, de repente, mais triste, quando perceber que está sendo enganada, entendeu? É complicado isso. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço para quem assistiu o vídeo e até a próxima.